como é que se vai pregar depois de tudo isso. Mas é uma alegria muito grande, que eu não sei nem expressar. Passar ainda antes de olhar para os irmãos lá de cima, de participar desse culto. E eu dou graças a Deus, porque antes o pastor Wagner e agora o pastor Godard sempre me têm acolhido com muito carinho e me dando o espaço quando nós interagimos e cuidando de mim. Muito obrigado, querido. Você é um irmão muito querido. Eu quero agradecer também porque reconheceram a Liane, a minha esposa, companheira, que tem suficiente segurança emocional para me dizer as verdades que poucas pessoas ousavam me dizer, não é? E é isso que uma companheira ideal faz para a gente, faz uma pessoa melhor do marido. Eu quero, aqui na presença dela, ela está dormindo, lá são 4 horas menos, mas vai ver a gravação e ela deve saber do meu amor, do meu respeito, do meu carinho por ela. É uma mulher extraordinária. Bom dia, Igreja Batista da Capunga. Quase como pentecostal, eu diria paz do Senhor, né? Que bom estar aqui. E eu quero agradecer o coral e os coros. Eu tinha me comunicado com o pastor que eu ia pregar sobre o Salmo 23. Eu ia aqui lutando com as emoções. Eu tinha que pegar um salmo que eu já li, eu já preguei inúmeras vezes e eu acho que o coral e os coros já fizeram a mensagem, assim que eu espero que eu não estrague o que vocês já fizeram. E antes de eu ler a passagem com os irmãos em uníssono, eu queria convidar uma pessoa que tem quase 100 anos de idade. E eu digo por quê. Eu vou dizer depois que o pastor cuida, né? Isso vem depois. Mas a irmã Atenê Cruz, durante os 10 anos da nossa estada em Recife, foi a pessoa que mais cuidou de nós. A minha família, nós não tínhamos parentes, nem primos, nem tios, cara pálida lá do sul, né? Então, ela cuidou de nós e era um espaço de cidade de refúgio, onde a gente podia ir a qualquer hora e sempre tinha amor, tinha carinho e tinha aceitação e tinha lanche e tinha essas coisas todas boas que as pessoas da igreja fazem para o seu pastor. E eu a convidei para recitar comigo o Salmo 23 com essa idade, mas eu disse para ela que eu ia estar com ela e ajudá-la a começar, ou se ela precisar, acompanhar. E qualquer dia vocês vão chegar lá e vão saber como é bom. Em 10 de agosto deste ano, estarei completando, se Deus quiser, 100 anos. E grande parte da minha vida eu estive nesta igreja e nesta cidade. E hoje, vamos lembrar, eu declamava e decorava tudo, trabalhava no berçário, cuidava das crianças, e o Fred se grudava em mim. Se eu não ficasse com ele, ele buscava o pai e ficava lá. É uma alegria estar com essa igreja até hoje.
E eu aprendi muito a declamar, a pitar com pintora, a fazer alguma coisa. Vamos lembrar do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente em águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me preparam. Seja perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia estará comigo toda, estarei na casa do Senhor por longos dias. A irmã Tenê está, desses praticamente 100 anos, simplesmente há 70 anos em nossa igreja. Agora vamos dar a oportunidade para todos juntos lermos o Salmo 23. Fiquem de pé, por favor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me em pastos verdejantes, leva-me para junto às águas de descanso. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Certamente uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E agarrarei a casa do Senhor para sempre. Amém. Podeis sentar. Que o Senhor abençoe a palavra lida e que as palavras da minha boca, a meditação de vossos corações sejam agradáveis ao Senhor e Redentor nosso. Os salmos são uma forma literária, poética, que estão ali mais ou menos no meio da Bíblia, né? E são não a narrativa histórica que domina a primeira metade da Bíblia e depois a profética que olha para trás, especialmente, e narra acertos e desacertos do povo de Deus, nem aquela que faz a denúncia profética e olha para frente, depois do exílio, de um novo começo, a vinda também do Messias. E lá no meio está uma literatura poética. Ela não vem em linguagem filosófica para entreter o lado esquerdo da cabeça. Ela não vem pela linguagem científica precisa, exata, né? Que dá informação. Ela vem como poesia que inspira, que interpela, que abençoa, que confronta
E a gente tem que lê-la com os olhos próprios de quem lê poesia, que vem em geral também em uma imagem da experiência humana, transferida para uma linguagem poética, para entrar na nossa imaginação e na nossa inteligência emocional. Ela vem pelo lado mais direito do nosso cérebro, né? Ela vem pelo lado mais intuitivo. A poesia, ela entra por aí em nossa cabeça. Vocês que estão aqui já há muitos anos devem ter feito como eu. À medida que a gente vive, a gente escolhe os salmos prediletos. Isso é arriscado, mas é bom ao mesmo tempo, porque em diferentes circunstâncias da vida são uns 10, 12 salmos em que a gente se agarra e que foram mensagem de Deus em situações complicadas da vida ou boas da vida, e pelas quais de alguma maneira o Espírito nos toca, nos segura, nos abençoa, nos perdoa, nos dá consolação. O Senhor é o meu pastor. Que Senhor é esse? No hebraico, aí está o tetragrama, 4 letras. O hebraico não usa as vogais, certo? Só tem consoantes. Complicado de aprender hebraico no seminário. E os judeus tinham tanto respeito pela palavra Javé, ou Yahvé, que não a usavam. Colocavam ali sempre Adonai, que é traduzido para o português como Senhor, certo? E então, o Senhor é aquele que encontrou, que fez os céus e a terra, que depois da queda chamou Abraão para, através dele, abençoar todas as famílias da terra, que livrou o povo escravo do Egito, certo? Que estabeleceu Israel na Palestina e que teve paciência e às vezes impaciência com o seu povo, e veio o exílio do norte, o exílio do sul e a aspiração messiânica mais para o fim. O Senhor Deus se apresenta no Velho Testamento especialmente como santo, amor e justiça. Se nós não sabemos nada mais sobre Ele, mas sabemos que Ele é santo, que Ele é amor e que Ele é justiça, nós sabemos uma coisa, quem sabe a mais importante sobre Deus. Se você lê os Salmos como eu tenho uma Bíblia de estudo, rabiscada, a capa solta, essa coisa toda, e eu circulava aquelas, às vezes uma espécie de constelações, quando o salmista quer falar sobre Deus e quer dizer tudo, então fala, santo nem tanto, mas santo, amor, justiça, fiel, certo? Compassivo, usa esses adjetivos belos para nos inspirar a confiança num Deus que nos acompanha em todas as vicissitudes da vida. O salmista diz que esse Senhor, que nos encontrou na história, e na nossa história, na história da nossa igreja, não diz que foi, não diz que será, não um pastor, é o meu, o Deus da minha experiência pessoal, o Deus com quem eu aprendo a caminhar a minha vida de fé, o Deus que me acompanha em todas as circunstâncias da vida. O Senhor é o meu pastor. O que faz um pastor? Alguém quer opinar? Bom, ele alimenta, ele acompanha, ele leva as águas, ele cuida. Eu creio que a palavra que melhor descreve a palavra de um pastor de ovelhas, e agora nós que vivemos na vida urbana não temos mais isso. Na última vez que eu vi isso foi nas minhas 2 viagens ao Afeganistão, para animar na fé o pessoal da Visão Mundial que cuidava lá, num ambiente meio perigoso, mas estava aí o pastor com aquele cajado,
tipo com um anzol, né? Parece um anzol grande, com a meia dúzia de ovelhas, 10 ovelhas, caminhando aí procurando água e algum capim para os bichinhos comerem. Isso era experiência cotidiana naquele dia. Mas nós temos que ter pelo menos essa ideia. O pastor é aquele que cuida. O pastor é aquele que cuida. E também cuida de mim. E cuida de você. Todos os dias da sua vida. E diz aí, nada me faltará. Não faltarão dias bons, não faltarão dias complicados. Uma vez estava lendo o texto com adolescentes, e aí um desses adolescentes afoitos diz: pastor, não vão faltar problema, né? Mas seja o que seja, não faltará. Eu tenho certeza que Deus gostaria que todo ser humano tivesse acesso àqueles bens básicos que a gente precisa para viver: casa, trabalho, roupa, sapato, comida, luz elétrica, água encanada, não é? Segurança, educação, saúde. Mas às vezes os pecados das nossas estruturas políticas e econômicas privam pessoas disso. Mas Deus é um Deus justo. Ele é a favor da justiça, contra a injustiça, e nunca estamos do lado de Deus estando do lado da injustiça. Certo? Então diz aqui, o pastor, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Eu vejo na estrutura do Salmo duas coisas fundamentais. Ele arranca com uma promessa: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E ele termina com uma promessa: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor. Esses são os dois parênteses que abraçam o Salmo. E aí ele descreve 3 situações. A primeira é uma situação de bonança, de tranquilidade, de serenidade, que tudo vai bem na vida, né? Diz aqui: me faz repousar em pastos verdejantes, junto a águas de descanso. Eu tenho tudo o que eu preciso. Eu tenho aqueles meios necessários para viver de forma tranquila. E graças a Deus, muitos de nós temos isso. Mas é bom que nós não esqueçamos que nem todos têm isso. E ele diz o seguinte: refrigera a minha alma. Quando ele me dá pasto verdejante, águas tranquilas, ele diz refrigera a minha alma, que não é colocar um ar-condicionado aqui dentro. Quer dizer, me dá vigor, me dá força, me dá coragem, me dá resolução, certo? Diz aqui, refrigera a minha alma, então guia-me pelas veredas da justiça. A preocupação com os excluídos. Justiça é uma palavra muito importante no Velho Testamento, não posso entrar nisso aqui. Guia-me pelas veredas da justiça. Quando eu vivo uma vida solidária com os que não têm, os que não podem, eu honro o nome de Deus. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. A outra tradução diz que honra o nome de Deus. Quando nós somos solidários, quando nós cuidamos de outros que precisam de nós, nós refletimos o caráter de Deus, o nosso bom pastor. Eu posso imaginar que a maior parte de vocês hoje que estão aqui estão tendo pastos verdejantes e águas tranquilas. Sejam gratos por isso. Então, cuide-se. Deixe Deus cuidar de você, para que você também tenha cuidado no seu coração, como a Atenê teve conosco. Cuida de alguém.
encoraje alguém, escute alguém, confronte alguém com bom espírito, certo? São todas as complicações da vida, a gente tem que lidar com elas. E aqui diz então o seguinte: ainda a outra situação é a situação de agonia, de dor, a segunda situação. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, a vida é um suceder de alegrias e agonias, e às vezes as agonias são demasiadas para algumas pessoas. E eu posso imaginar outra vez uma congregação tão grande, tão bonita, que há gente aqui que molhou o travesseiro ontem de noite, com dores físicas, dores musculares, ósseas, o que seja, que tiveram uma notícia do médico que não esperavam, era o contrário do que esperavam. Que uma pessoa esteio da família, de repente morre, faz falta, e as coisas se sacodem, não é? Então é um vale sombrio, com cheiro de morte, de perda, de aflição. Então diz aqui: não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo também em meio da agonia. Como eu gostaria de dizer a você que está sofrendo hoje, te agarra nele. Depois da noite escura virá uma nova manhã. E na pior das hipóteses, quer vivamos, quer morramos, somos dele. A expressão, o bordão, o avar e o teu cajado me consolam. Avar era um pau pesado que era para se defender de feras. E o cajado era aquele anzol que era mais para guiar, para tirar uma ovelha de um problema, colocá-la em ordem, mas tinha mais uma dimensão de cuidado, a outra era mais agressiva, né? Mas eu estava vendo um pouco o sermonário cristão. Em geral eles dizem, hoje em dia, a vara e o cajado são a palavra e o Espírito. Ele nos acompanha lendo na palavra, e lendo a palavra, ele nos interpela pelo Espírito e transforma as nossas vidas. Essa versão, essa interpretação é única, válida, eu não estou dizendo isso, mas essa eu sigo pessoalmente. Que quando vou à palavra, dá um contexto muito grande, e me abro para que ela fale para mim, e o Espírito a ilumine, então eu posso topar qualquer coisa. E aqui acontece uma coisa interessante no Salmo. Ele muda de pessoa. Antes falava do pastor, ele, e agora veja o que ele diz: não temerei mal algum, porque tu é a segunda pessoa. A gente acaba falando do Deus que nós conhecemos, da nossa vivência pessoal. Tu estás comigo, o teu bordão e a tua vara, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Na bonança, Ele está conosco. Na agonia, Ele está conosco. E também está conosco a terceira situação, o conflito. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. A outra tradução diz inimigos mesmo, né? Aliás, o Salmo tem toda uma arenga com o ímpio e o inimigo. Os que leem o Salmo sabem disso. E às vezes ele se excede um pouquinho das pragas que ele roga para Deus dar para os ímpios, né? Ou para o inimigo. Que não passa o crivo do Sermão do Monte, a gente tem que ler a Bíblia pelo Novo Testamento Velho, pelo Novo, e não o contrário, né? Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Isso é complicado. Eu, pessoalmente, não creio que na providência de Deus Ele vai querer dar inimigos para mim. Assim eu penso. Porque eu creio num Deus que é amor. Mas eles aparecem. Um casal que veio aqui, na presença de Deus, da família, da igreja, da sociedade, um do outro,
prometem amor eterno, né? Amor até o fim da nossa vida. De repente, aqueles que esperavam viver no preâmbulo do céu, se veem na antecâmara do inferno e não se aguentam. O cristão, ele não deve provocar a inimizade. Há versos sérios sobre isso. A não retaliação, não elevar a voz, não provocar desnecessariamente, tentar vencer o mal com o bem, porque o segredo dessas coisas, eu tive conflitos, administrei conflitos também na organização, às vezes existe até nas igrejas, né? A coisa principal é que ninguém pode fazer mal a nós se ele não nos torna maus. Se nós não dermos a canelada na canela igual ou mais violento do que recebeu, se não há retaliação. Então, administrar, não se põe o sol sobre a vossa ira. No que estiverem em vós, vivei em paz com todos os homens e com todas as mulheres, não é? Porque a intenção do autor, do original, é com todos os seres humanos, certo? Mas o tradutor é homem, então ele... Como que se com as mulheres não fosse possível, não dá para ler, espero que ninguém leia assim. Então, vivei em paz com todas as pessoas. E se o conflito perdurar, busque a força de Deus para que você não se torne mal, igual. Mas veja como termina essa parte do inimigo. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, que é a linguagem da bênção, figura literária do poeta, a linguagem da bênção, né? Da unção de um profeta, de um rei, com a bênção de Deus, e o cálice transbordando, né? É a bênção de Deus. Então, mesmo em meio ao conflito da vida, o bom pastor não retira de nós a sua bênção. Aí ele termina: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Eu gosto de começar com a preposição, não com advérbio, né? Certamente. Não, eu acho que, não, pode ser sim, pode ser que não, né? Certamente, contundente afirmação, que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias, não alguns dias sim, outros dias não, todos os dias da minha vida. Essa é a promessa. E essa palavra misericórdia, essa palavra forte também no hebraico, hesed, aquele amor resiliente, tenaz, que não muda, não como diz o poeta baiano, o amor é eterno enquanto dura. O amor de Deus é eterno porque dura, porque é tenaz e resiliente e sempre podemos confiar nele. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A casa de Deus era o lugar privilegiado da presença de Deus. Eu interpreto essa expressão final aqui: habitarei na presença de Deus para todo sempre, porque quer vivamos, quer morramos, somos dele. Porque eu sei que alguns sofrem que estão aqui. Eu queria ler para os que estão vivendo junto a águas tranquilas e pastos verdejantes,
uma mensagem da primeira carta de João, onde diz assim: ora, se alguém possui recursos desse mundo e vê seu irmão ou irmã, passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, filhinhas, não amemos de palavra nem de boca para fora, mas de fato e de direito. E para aqueles que estão sofrendo, que vivem um conflito que não provocaram, há essas palavras também, especialmente em Romanos 8, que é uma passagem belíssima, que era uma alternativa para pregar sobre ela, mas eu não tive coragem. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Quando você não aguenta mais para orar, o Espírito intercede com gemidos, com seus gemidos, na presença de Deus, e ora de acordo com a vontade do Pai. Porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória revelada em nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Há um amor resiliente e tenaz que não muda, que é estável e que é perene e que é eterno. E ninguém pode nos separar dele, porque é o amor de um pastor. E no Apocalipse, para aqueles que estão com lágrimas: então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Você está permitindo que Deus te cuide? Você está cuidando da sua vida devocional para que Ele tenha acesso a você, ou a correria da vida não dá espaço para o bom pastor te atingir, chegar a você, lhe consolar, lhe dirigir, lhe perdoar, lhe confrontar, o que seja que Ele precisa fazer? Você está cuidando de alguém. Quem sabe é você, aquela pessoa que a outra precisa para respirar de novo e sair da agonia. Seu conflito é atroz, não o agudize e jamais permita que alguém que te faz mal te torne mal. Não se nivele por baixo. Alguém que é poderoso vai segurar você. E de alguma maneira, outra vez, às vezes com a ajuda de irmãos em quem podemos confiar as nossas agonias, líderes da igreja, podem nos ajudar a passar dessa agonia. Eu sabia que hoje nós íamos
celebrar a ceia. E eu fiquei me perguntando como a gente faz a transição, digamos, do Salmo 23 para a ceia do Senhor. E esse negócio da memória de muitos anos de ler a Bíblia, então veio dar uma olhada em João 10. E eu só vou ler rapidinho para sublinhar algumas palavras. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, as ovelhas, vai na frente delas, e elas a seguem, porque reconhecem a sua voz. Hoje em dia, você tem que saber se é a voz do Espírito ou de um influencer que vem pelo seu telefone. Mas se você está em sintonia com a sua vontade, não é? Você vai reconhecer, não, isso não é de Deus. Eu não vou passar mentira, eu não vou passar ódio, certo? Eu não vou passar medo, eu não vou passar insulto, porque eu tenho alguém que me cuida, né? Eu sou o bom pastor dá a sua vida pela ovelha. Não somente nos cuida, mas deu a si mesmo. Hoje aí é aqueles braços abertos sempre para nós, né? Eu acho que a outra metáfora belíssima do Novo Testamento é o pai do filho pródigo, né? Ali. Que beleza. O menino estava querendo se explicar com seu discursinho, ele simplesmente o abraçou e beijou e deu-lhe uma nova oportunidade de vida. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. E a promessa: eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Que Deus abençoe a leitura e a meditação desse velho, né, aos corações de todos vocês. E foi uma alegria poder ter mais essa passagem pela Capunga. Eu sou um alemão meio cara de pau, mas o Recife foi o único lugar de onde nós saímos chorando, e desde ontem eu tenho visto uma outra dimensão da minha vida, quem sabe é a velhice, mas eu sou muito grato por essa oportunidade, querido pastor. E que Deus abençoe, guarde, cuide de cada um de vocês. Vocês são preciosos aos seus olhos. Que Deus os abençoe. Amém. Pode fazer uma oração por nós? Pode sim. Nosso bondoso Deus e Pai, santo, amor e justo, te damos graças porque tu cuidas de nós. Eu te peço, Senhor Deus, nosso bondoso Pai, que experimentem especialmente o teu cuidado aqueles que estão em agonia, aqueles que vivem conflitos, para que tenham orientação, bênção, proteção, orientação para aguardar depois da noite a nova manhã. Amém, Senhor. Senhor, nós te damos graças porque nada nos tem faltado para a maior parte de nós, e porque tua bondade, tua misericórdia, teu amor tenaz e resiliente nos acompanha até o fim das nossas vidas. Amém. E permita, Senhor, que um dia nós possamos rever numa outra dimensão, gratos sempre, porque tivemos o bom pastor que deu a sua vida por nós, e ninguém conseguiu nos arrebatar da sua mão. Dá-nos essa bênção, pedimos em nome de Jesus. Amém.